Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último vídeo da nossa série sobre a retrospectiva da reforma tributária e nesse vídeo nós vamos falar sobre imposto seletivo e regimes diferenciados. Vamos lá. Pessoal, o primeiro ponto aqui é imposto seletivo é o imposto chamado imposto do pecado, assim como a gente já vem falando, inclusive nas nossas lives, tá? Então, o IS, ele não tem aí um objetivo arrecadatório, tá? Ele tem um objetivo extra fiscal, então ele nasce aí para desestimular o consumo de bens prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, é aqui que está a profundidade técnica, pessoal. O imposto seletivo incide em apenas uma etapa da cadeia, mas ela vai refletir em todas, tá? Vamos lá, o imposto seletivo, pessoal, nada mais é do que aquele tributo que o Estado ele olha e diz o seguinte: isso aqui faz mal para a saúde, sendo assim, né, saúde e meio ambiente, então ele vai pagar mais caro, tá? Assim como a gente já vinha dito aí nas nossas lives, né, nos nossos webinars. Então, simples assim, ele nasce, pessoal, agora na reforma tributária, tá? Para desestimular essa questão aí desses produtos, tá? De alguns produtos que estão em tabelas específicas, tá bom? Quem é que entra nessa lista VIP? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Cigarro vai entrar, bebidas alcoólicas, bebidas açucaradas também, tá? Produtos prejudiciais aí ao meio ambiente. Então, traduzindo, tudo que faz mal, tá? Para o corpo e para o nosso planeta, tudo isso vai, se preparem, né? Preparem aí os bolsos que provavelmente e muito provavelmente vai ficar tudo muito mais caro, perfeito? Bom, vou dar um exemplo aqui, né? Bebidas açucaradas e água mineral. Vamos lá, qual é o cenário? Uma fábrica de refrigerantes. Aqui nós estamos falando, pessoal, de indústria, tá? Então, não de supermercado, tá bom? Ou seja, o imposto ele vai nascer lá na saída da fábrica, até mesmo dos produtos, até mesmo, né, até o produto chegar aí ao distribuidor, ao varejo que a gente chama. Então, importante, a água mineral ela não entra nessa história aí, tá? Porque não é considerado, obviamente, né, produto prejudicial à saúde, mas o refrigerante açucarado, sim, ele já começa saindo aí do mercado, né, da indústria com diferença. Então, o entendimento aqui é que além do IBS e CBS padrão, na saída da fábrica vai incidir o IS, tá? Diferentemente do IVA, o IS não gera crédito para quem compra e para revender. Ele só soma no custo da mercadoria. E como a gente sabe, tudo que soma no custo da mercadoria, obviamente vai fazer com que essa mercadoria fique um pouco mais cara. Então, normalmente a empresa, pessoal, ela já vai pagar aí IBS e CBS, né, funcionando com o IVA moderno. A gente já tem falado um pouco sobre isso, mas aqui vem o plot twist aí da reforma tributária. Esse imposto seletivo ó, está por fora, tá bom? Como um extra aí, exclusivo para esses produtos que são considerados mais danosos, né, mais perigosos para que, novamente, desestimular, pessoal, e esses produtos ficarem mais caros justamente para isso, pessoal, parar de consumir esses produtos que fazem mal, tá bom? Impacto aí na precificação, obviamente, se o refrigerante custa R$10 e o IS é só de 10%, o distribuidor ele já compra o produto, exemplo, tá, a R$11. Quando o distribuidor ele for aplicar a sua margem, ele aplicará sobre o valor de R$11. Por isso, o IS, aí, né, imposto seletivo, ele vai causar um efeito cascata no preço final, mesmo que ele seja monofásico, como a gente entende, né? Então, o IS ele vai ser somado aí aos custos da mercadoria, perfeito, pessoal? Lembre-se o seguinte, o imposto ele vira base de cálculo de lucro, né? Então, o lucro vira base do imposto. E o consumidor final vai fazer o quê? Vai pagar aí essa conta desses produtos, tá bom? Mesmo sendo monofásicos, pessoal, esses produtos sim vão ficar mais caros. Repetindo aqui para vocês, bebidas alcoólicas, tá? Cigarro, veículos que são extremamente poluentes, tá bom? Alguns produtos lá da mineração também e bebidas extremamente açucaradas vai entrar nisso também, tá? Então, nós contadores, né, vamos falar aí para os nossos clientes para eles reverem o preço dessas mercadorias, rever a margem de lucro também, tá? Até mesmo a questão do modelo de negócio para em alguns casos, né, mais específicos, onde provavelmente esses produtos, por ficarem mais caros, vão acabar deixando de ser consumidos, beleza? Bom, vamos lá, vamos continuar. As alíquotas diferenciadas e o desconto aí de 60%. Como é que vai funcionar? Exemplo, uma clínica, tá? Uma clínica aqui, médica e educação. Qual é o nosso cenário? Cenário é clínica de exames de imagem, tá?
Bom, pessoal, vamos entender aqui primeiro a mudança de paradigma. Nesse sistema, né, no nosso sistema antigo, as clínicas elas pagavam um ISS muito baixo, a gente sabe disso, e não tinha quase nenhum crédito. Então, em 2026, elas pagam uma alíquota menor de IBS e CBS, justamente, né, para reduzir. Essa alíquota menor é de cerca de 10,6%, mais ou menos, tá? Então, ele mantém o direito aí ao crédito integral. Então, tudo que ele compra, equipamentos, pagamento lá da energia elétrica também, os descartáveis, né, que normalmente essas clínicas também compram, tudo isso vai ter sim crédito, tá? Então, é muito importante a gente falar isso para os nossos clientes, perfeito? Bom, estratégia contábil aqui para eles. Então, para esses setores, o cenário de certa forma vai ser até excelente, tá? Então, eles têm uma saída aí mais barata por conta dessa alíquota, né, de 10,6%. Então, créditos de entradas vão ser um pouco mais caros, né? Vai lá para 26 mais ou menos. Só que o contador ele precisa gerir esse saldo credor, pessoal, porque a clínica ela pode acabar não tendo aí impostos a pagar por meses e começar a investir pesado em tecnologia, tá bom? É esse o nosso trabalho, vai ser um trabalho bem mais consultivo, ok? Bom, profissionais liberais e o regime especial. Esse ponto aqui é extremamente importante. Vamos lá. Primeiro, pessoal, o cálculo, né? Ao emitir um honorário, exemplo, tá? De R$ 10.000, a alíquota não será de 26%, mas sim de aproximadamente 18,55%. Vamos entender aqui, pessoal. Por que isso acontece? Porque lá na reforma, tá? Eles vão reconhecer que os serviços, né, intensivos em mão de obra não podem ser tributados como se fossem indústrias ou comércio, tá bom? Então, o resumo aqui para vocês é a alíquota ela vai parecer no papel, tá? Mas na vida real ela vai ser muito menor. Existe um ponto cego aqui, onde muitos profissionais liberais vão achar que isso, entre aspas, né, vai ser pior que o antigo lucro presumido. Porém, agora o cliente, se for empresa, tá, ele toma créditos de todos esses, desse honorário. Então, o importante aqui é, bora aqui aqui tem um clássico, né? Então, muitos profissionais liberais eles vão olhar e pensar, quanto é que eu pago de imposto? E eles vão esquecer de olhar para questões de quanto imposto o meu cliente final vai conseguir recuperar. E aqui é muito importante, literalmente, para pessoas que atendem pessoa jurídica. Então, o imposto pago pelo profissional, certo? Morria lá no imposto mesmo. Então, o cliente ele não aproveitava nada. Era custo puro. Agora, com esse nosso novo modelo, o profissional que paga IBS e CBS, o cliente da empresa, né, que toma esses créditos aí desse imposto. Então, o imposto não some, pessoal, ele vai circular, perfeito? Existe um entendimento aqui. Então, antes, contratar um advogado era bem custoso. Agora, para uma empresa no regime regular, contratar um advogado que emite lá sua nota com IBS, CBS, vai gerar crédito, tá? Para abater do imposto da própria empresa. Isso é muito interessante. E o serviço de profissionais liberais ficou, entre aspas, mais barato aí para o mercado B2B, que é o mercado business to business, tá? Ou seja, aquele advogado que atende empresas, tá bom? Então é isso. Pessoal, a gente fica por aqui nessa retrospectiva e lembramos a vocês que tudo que está saindo, tá? Atualizado lá sobre a reforma tributária nos meios oficiais, nós estamos estudando e vamos trazer tudo isso para vocês. Então, nós não vamos ficar, obviamente, só por aqui. Então, estamos produzindo muito conteúdos e em breve nós vamos soltá-los todos para vocês. Fique por dentro do NetSpeed Comunica e receba as principais atualizações no seu celular.